Parece que hoje a política é assim. Cara, esse país começou a apodrecer de vez quando, lamentavelmente, mineiro igual a vocês, o Juscelino botou na merda da cabeça fazer aquela estrutura de Brasília. Eu não tenho nada contra o povo de Brasília, porque o pessoal acha que eu estou falando contra brasiliense, cara que já nasceu lá. Só que Brasília foi criada em 1960 do nada. Você queria capital lá no Rio de Janeiro. Com certeza. Você tá rindo por quê? Pô, extremamente frágil no litoral. Provavelmente se a capital tivesse no Rio de Janeiro, a gente já tinha perdido Brasília, Mato Grosso, Goiás, já tinha perdido tudo, rapaz. Levar a capital pro centro do Brasil foi fundamental pra desenvolver aquela região, pra levar pessoas pra aquela região. É mesmo? Ah, a capital vai ficar só no Rio de Janeiro aqui. Um Brasil paralelo, um terror. Como revelam obras como Brasil, uma biografia, e estudos acadêmicos sobre o tráfico de ópio e manipulação econômica. É disso que a gente está falando hoje. Imagina um país onde a história que te contaram não é bem a história real. Como mostram obras como Imperial Twilight, de Stephen R. Platt, e documentos oficiais britânicos do século XIX, há muito mais por trás dos bastidores. Onde traficavam ópio, como detalhado nos arquivos do Foreign Office britânico, e nos estudos de historiadores como Julia Lovell, dominavam portos estratégicos e manipulavam na cara dura a economia mundial, como analisado em episódios do podcast The China History Podcast e em reportagens da BBC. No corte de hoje do Três Irmãos Podcast com o Rubão, a gente vai mergulhar nesse mundo de crime oficializado, poder concentrado e decisões que mudaram para sempre o destino do Brasil e da China. Tudo isso com base em fontes confiáveis e análises de especialistas renomados. Segura aí que é choque de realidade do começo ao fim. Tudo aqui é fundamentado em estudos acadêmicos e reportagens investigativas de autores renomados. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Do planeta, lá no início do século XIX, a Inglaterra tomou a China através do tráfico que era feito pela Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais era uma empresa sionista que ficava em Amsterdã. E a Companhia das Índias Ocidentais ficava na Inglaterra, cuidava do Ocidente. As duas dominavam o mundo, ambas eram sionistas e ambas você não vê o nome, não tinha CEO, todo mundo era tímido na época. Era aquele grupo. O que eles praticavam no Ocidente? Pirataria. O que eles praticavam no Oriente? Tráfico. Tudo quanto é crime oficializado, que agora o Trump está querendo oficializar de novo a pirataria, a mais-valia, tá? E deixa para lá e quem vai se fuder é ele, não tenha dúvida nenhuma. O Trump é tudo voo de galinha. Mas essa Companhia das Índias Orientais é que patrocinou a primeira Guerra do Ópio e a Segunda Guerra do Ópio. Segunda Guerra do Ópio? Segunda Guerra do Ópio, que aconteceu em 1857, se não me engano. 1857 até 1860, quando a China se rebelou para expulsar, porque foi ali que eles tomaram Singapura, Hong Kong, pegaram todos aqueles portos. De lá foi daquela época, porque eles chegaram a dominar 55 portos. Eles tomaram os portos todos. Era onde eles importavam um quarto da população da China era viciada em ópio. Eles viciaram a população. Para pegar a produção chinesa. Não, a produção, para pegar a riqueza chinesa. A produção vinha do Afeganistão, daquela região, porque a papoula é daquela região. Então é o seguinte, quem traficava oficialmente era a rainha da Inglaterra, era a Companhia das Índias Orientais. Era um tráfico oficial. Tráfico de drogas, ópio. Então é o seguinte, em 1857, aí a Inglaterra tomou dentro, né? Quando a Inglaterra estava tomando dentro, perdendo a guerra, pronta para ser expulsa de lá, quem foi que foi socorrer a Inglaterra? A França e os Estados Unidos. Se uniram e aí, de 1839 até 1949, foi essa desgraça. Até que o Mao Tse Tung meteu o pé na bunda de todo estrangeiro, botou todo mundo para correr. E foram lá da cabeçada se fuderam durante 20 anos, situação braba. Quando apareceu em 72, os Estados Unidos teve a ideia genial de ir para a China e investir nela para afastar ela da Rússia, da União Soviética. Então foram lá fazer acordos, fizeram acordos, mas principalmente levados pela mão de obra extremamente barata.
E aquilo viciou eles. O Mao já tinha um plano já. Eu acho que independente ou não da entrada dos Estados Unidos, o que ia acontecer era inevitável. Não, mas eles tinham um plano, mas aquilo caiu do céu. Os Estados Unidos podem ter potencializado. Não, caiu do céu. Mas era inevitável. Não, tudo bem, mas isso poderia acontecer daqui a 30 anos. Inclusive, nessa época, eu acho que eles já deviam estar no quinto plano quinquenal deles. Eles tinham, inclusive, uns dois tinham dado errado completamente. Deu errado os primeiros planos? Não, teve plano que deu errado, porque é o seguinte, o trato com a terra, eu acredito em sabotagem também, uma série de coisas. Então, teve plano que deu errado. O seguinte, deu um número muito aquém do esperado. Mas eles seguiram em frente, persistentes. Eles têm tenacidade. Eles foram em frente. Em 72, eles estavam com a sociedade organizada. Cara, em 1985, o PIB da China era menor que o do brasileiro. Olha o grande favor que a redemocratização do Brasil fez com o Brasil. Olha a escolha do modelo econômico que nós optamos. Nós, em 1885, elegemos em 84 um presidente. O presidente eleito não tomou posse, nós deveríamos ter outra eleição, mas na base do jeitinho brasileiro, nós colocamos o Sarney. Mas ele não era o vice? Não podia, não assumiu o titular. O Tancredo não tinha assumido ainda. Não assumido. Aí foi feito aquele grande aconchego. Eita. Aí ficou o Sarney aceitando. Também, na época, era muito difícil mudar alguma coisa, mas não era o Sarney que iria mudar. Talvez quem mudasse era o Tancredo, por isso que ele morreu. O Tancredo era um cara muito inteligente, muito sagaz e que tinha o nome dele na história. Ele foi o primeiro-ministro na época do governo de Jango. Depois o parlamentarismo caiu, mas eles aceitaram o Jango com a condição de ter o parlamentarismo. E o primeiro-ministro já era o Tancredo Neves. Ele veio, então, o seguinte, era um cara rico, realizado, com um nome, com tudo, estava se elegendo presidente do Brasil, tinha, sei lá, 77 anos. Um cara daquele que é inteligente, se eu com 77 anos de idade, a única coisa que eu posso falar assim, a única coisa que eu posso fazer agora é deixar meu nome para a história. E ele assustou muita gente. E o Sarney sempre foi bem amestradinho, bem legal. E o Sarney, que era oriundo dos militares, que era oriundo do PDS, foi o primeiro presidente civil do Brasil depois de 20 anos. Olha que ironia. Um cara que estava com eles lá, que teve o tempo todo lá com eles. Nessa época, nosso PIB era maior do que o PIB chinês. Em 89, quando a gente elege o Collor... Então, mas nosso PIB era maior que o da China, mas não era um bom PIB, era? Cara, era razoável, porque, além do mais, 35% do nosso PIB era industrial. Verdade. Depois é que foi... Então é o seguinte, 35 não, nessa época acho que era até mais. Então é o seguinte, nosso PIB era industrial. Nós melhoramos, se a gente tivesse seguido a mesma proporção, você imagina se você tivesse todo o acréscimo que nós tivemos no agronegócio e a indústria tivesse acompanhado junto. Porque é o seguinte, você não ia vender mais tomate. Você só ia vender massa de tomate, ketchup, suco de tomate. Pomarola. Você não ia vender mais milho, você já ia vender o milho processado. O Brasil é o maior produtor do mundo de café. O Brasil é o 8º país do mundo que fatura mais com café. O primeiro é a Alemanha, que você tem que ir numa estufa especial, num museu, numa amostra, num lugar, para achar um pé de café. Mas eles são os que mais faturam. Depois vem os italianos, o Brasil é 8º. Sem o nosso café, não tem café. Para você ver. Olha como é que nós caímos, olha a queda. Olha a queda na indústria. Então é o seguinte, nós estamos... E ali, naquele divisor de águas, o que aconteceu? A China adota um modelo 100% brasileiro. 100% brasileiro era o PND do Geisel, que a China usou, praticamente. Mas tem prova que eles copiou o nosso PND? Não estou falando que eles copiaram. Muita gente fala mas eu não vou nesse ponto. Eu falo assim, usaram o mesmo modelo. Vamos dizer que era um modelo que tinha na praça. Você chegou lá na autorizada, você me vê aquele modelo, o chinês também, eu quero aquele ali. Aí você fala assim, não, eu vou nesse aqui que é mais moderno. Se ler o PND do Geisel e comparar com o PND da China é parecido. Bem parecido. Mas você acha que só está relacionado ao PND? Porque na China também, a gente tem uma constituição ali, que é uma constituição bem forte, voltada pro povo, né? Mas vem cá, o AI-5 fazia esse papel no Brasil. O AI-5 reprimia politicamente. O cidadão comum não tinha nenhum tipo de repressão. Eu, como cidadão comum,
andando, eu fiz 18 anos, votei, mas nunca me senti reprimido em porra de lugar nenhum. Tá? Nunca ninguém perguntou em quem eu votava, quem não votava, ou porra nenhuma. Nessa época você não contestava o governo, né? Mas é por que eu tenho que contestar o governo, meu? É o quê? O meu sonho é não contestar o governo. O meu sonho é não contestar o governo. Eu não sou político. Agora, o político perdeu espaço. O político ladrão brasileiro. Mas você não poderia ser político também na época, né? Poderia ser, por que não? Por que não? Ué, por que não? Por que eu não posso ser deputado? Um deputado não tem trabalho para fazer? O deputado não tem como incrementar um negócio? Você acha que nessa época qualquer pessoa poderia falar assim, ó, eu quero ser deputado e representante do povo, que ele ia conseguir? Sim. Ou só uma elite nacional? Não, tinha eleição livre. Tinha eleição livre para deputado. Tinha eleição livre. Mas você não conseguia entrar num partido e se filiar, você não conseguia candidatar. Claro que sim. Você não conseguia. Arena ou PDE, ou MDB. Arena e MDB. Olha quem que era os políticos do MDB, quem que era os políticos da Arena. Ótimo. Só elite, você não vê um pobre ali, você não vê um trabalhador. Vem cá, e onde você vê pobre em algum lugar, em algum país? Tinha gente pobre, sim, é claro que tinha. Eu conheço uma porrada de gente que foi vereador lá, tudo pobre. Prefeito pobre. Francisco Nunes, o filho dele, Geraldinho, meu amigo pra caramba, amigo de infância. Um dos melhores prefeitos que Itaboraí teve na história. Tá? Ele era da Arena. Ele era farmacêutico. João Batista Cáfaro, é conhecido na cidade, ele era da Arena também. Milton Rodrigues era do MDB, era oposição a ele. Ótimo prefeito também. Só tinha 2 partidos. Hoje você tem 200, pra quê? Pra quê? Hoje que é foda. Hoje, tenta entrar num partido desse e ser candidato. Se você não for convidado, se não tiver um convite, esquece, meu amigo. Não, esse tipo precisa puxar a foto, pô. Se você tiver um negócio pra você ser boi de piranha, tudo bem. Então é o seguinte, vai negócio. Você tá falando que parece que hoje a política é assim. Cara, esse país começou a apodrecer de vez quando, lamentavelmente, mineiro igual a vocês, o Juscelino botou a merda da cabeça e fazia aquela estrutura de Brasília. Eu não tenho nada contra o povo de Brasília, porque o pessoal acha que eu tô falando contra brasiliense, cara que já nasceu lá. Só que Brasília foi criada em 1960 do nada. Você queria capital lá no Rio de Janeiro. Com certeza. Você tá rindo por quê? Pô, extremamente frágil no litoral. Provavelmente se a capital tivesse no Rio de Janeiro, a gente já tinha perdido Brasília, Mato Grosso, Goiás, já tinha perdido tudo, rapaz. Levar a capital pro centro do Brasil foi fundamental pra desenvolver aquela região, pra levar pessoas pra aquela região. É mesmo? A capital vai ficar só no Rio de Janeiro aqui. Bom, pessoal, depois de assistir esse corte pesado do Três Irmãos Podcast com a participação do Rubão, dá pra perceber que isso aqui não é só uma aula de história. É um tapa na cara de quem acha que o mundo sempre funcionou de forma justa ou natural. Como mostra o livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo de Lenin, e também o clássico Open Veins of Latin America, de Eduardo Galeano, o capitalismo imperial moldou profundamente países como Brasil e China. Documentários como China, A Century of Revolution e artigos da revista Le Monde Diplomatique também revelam as consequências históricas desse sistema, escancarando as injustiças e desigualdades que persistem até hoje. O Rubão puxa um fio que pouca gente gosta de encarar. O capitalismo imperial não nasceu limpinho, nasceu no crime institucionalizado. Tráfico de ópio, pirataria, dominação de portos, destruição de países inteiros. Tudo isso com selo oficial de grandes potências. A tal da Companhia das Índias Orientais não era uma empresa qualquer. Era praticamente um estado paralelo, com poder militar, político e econômico, bancado por coroas europeias. E o ponto mais absurdo, viciar 1/4 da população chinesa em ópio não foi um efeito colateral, foi estratégia. Droga como arma geopolítica para sugar riqueza, controlar território e quebrar qualquer resistência. Quando a China tentou reagir, tomou guerra no lombo. Quando quase expulsou os ingleses, França e Estados Unidos entraram para salvar o esquema. Isso não é teoria, isso é história documentada. A virada vem quando o papo entra no modelo chinês de desenvolvimento. Enquanto o Brasil tinha indústria forte, planejamento estatal e um PIB maior que o da China nos anos 80, a gente escolheu desmontar tudo. A China fez o contrário. Planejou, insistiu, errou, corrigiu, insistiu de novo. Tenacidade pura. Plano de longo prazo, não eleição de 4 em 4 anos. E aí entra a comparação que dói. O Brasil virou exportador de matéria-prima barata, enquanto outros países enriquecem processando aquilo que sai daqui. Café, milho, soja, a gente vende cru, eles vendem valor agregado.
Resultado: a Alemanha ganha mais dinheiro com café do que o Brasil, sem plantar um pé. Quando o Rubão fala de política, ditadura, redemocratização e Brasília, ele cutuca outra ferida. O sistema político brasileiro sempre foi elitista, antes e depois da ditadura. Olha, mudam os partidos, mudam os discursos, mas o jogo continua fechado para quem não faz parte do clube, sabe? Esse corte mostra uma coisa clara: nada disso é acaso. As escolhas foram feitas. Algumas potências escolheram planejar o futuro. Outras escolheram improvisar, privatizar e desmontar. Se você curte esse tipo de conversa sem filtro, que conecta história, economia e geopolítica sem romantizar nada, já sabe, se inscreve aqui no canal Cortes de Podcast 2.0, porque aqui o corte vem com contexto, reflexão e continuação do papo, não só clickbait vazio. E comenta aí, o Brasil ainda tem chance de virar esse jogo ou já perdemos o bonde da história?